Josué 1. Obrigada. Nós estamos na campanha O Céu em Minha Casa. Sim ou não? Quem está fazendo essa campanha? Glória a Deus. Mas a minha pergunta para você hoje é: se a sua identidade tem trazido o céu para sua casa? Se a sua identidade tem trazido o céu para sua casa? Porque ninguém entra na sua casa sem a sua permissão, concorda? Você abriria a porta da sua casa para um bandido? Não. Assim como também você não iria na casa de uma pessoa que a casa está toda suja, ou você sabe que essa pessoa ela está sendo procurada pela polícia, porque se de repente você entra lá, alguma coisa vai sujar para o seu lado. Deus é a mesma coisa. Ele não vai entrar em uma casa se você não souber quem você é. Se você não tiver a sua identidade restaurada com Deus. Então, antes de trazer o céu para sua casa, você precisa saber quem você é. Tudo bem? Então vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Aqui, foi como uma das primeiras vezes que Deus, falou com Josué, dizendo, chamando ele, falando, agora é com você. Agora o bastão é seu, agora você assume. Mas lembra, eu estou contigo. Versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Deus estava dizendo para ele que ele só seria abençoado se ele meditasse na lei, e a lei para nós é a Bíblia. Então, é uma primeira dica aí para você, que você precisa ler, você precisa viver o que a Bíblia está dizendo. E quando eu falo de identidade, eu não estou falando aquela que você chega lá, pega um número, em 5 minutos, meia hora, sei lá, dependendo da fila do poupa-tempo, e você guarda aquele documento, e quando alguém te pergunta qual é o seu RG, você mostra o número. Não é esse, porque isso é muito rápido. E se você perder, você vai lá, tira uma segunda via e tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo, estou falando de uma identidade de marca no espírito, no seu caráter, e isso demora, não é em meia hora que você consegue. E se você perder a sua, você também não vai conseguir uma segunda via. Você precisa restaurar a sua identidade, tudo bem? Quando eu coloquei Josué, foi porque ele foi chamado por Deus, e esse caráter dele, essa identidade dele foi sendo construída aos poucos. Então, quando Moisés estava lá em cima no monte, ele poderia estar com o povo, mas ele estava no pé do monte. Ele estava apoiando o líder, porque ele sabia que o líder poderia acrescentar na vida dele, que ele poderia aprender. Ele foi treinado, ele passou por confrontos, ele era um soldado, ele era um capitão de guerra. É fácil a vida do capitão? Não é, a dele também com certeza não foi. Ele conquistou a terra prometida e ele influenciou o povo a servir a Deus. Então mesmo depois, quando Moisés faleceu, deixou toda a lei ali para ele, ele ensinou o povo a servir a Deus. Diz a Bíblia que enquanto Josué vivia, o povo adorava a Deus. E quando Josué morreu, o povo se perdeu, porque não havia um líder que direcionasse e falava, faça isso ou faça aquilo. Então, olha como foi importante essa identidade construída de Josué e o quanto ele conseguiu influenciar as pessoas. Mas se nós estamos falando de identidade, quero te dizer que o inimigo ele faz de tudo para roubar essa sua identidade, para distorcer como um óculos embaçado, ou para roubar o céu da sua casa. Porque você vem todo domingo, você tem clamado a Deus, você tem pedido, Senhor, traz o céu para minha casa, traz o céu para minha família. Só que se o inimigo rouba do outro lado, aquele céu que entrou, ele vai sair. Não porque o inimigo seja mais forte do que Deus, mas porque existem brechas que precisam ser tapadas. E quem vai tampar essas brechas são você, tá? Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Mesmo porque brechas são escolhas nossas. E aí nós precisamos escolher hoje tapar essas brechas. Quais são essas brechas? Vamos lá. Só um pouquinho. Glória a Deus. Aleluia. Filosofias mundanas. Hoje se fala muito de ideologia de gênero. Se fala muito de Deus não existe. Ou nós não precisamos de tanto de Deus assim. E o que vem dessa ideologia de gênero, ou que as pessoas têm tentado trazer através de livros, de Ministério da Educação, quando você começa a pesquisar, você vê que o negócio vem mais lá de cima. É uma coisa tão demoníaca que não é aquilo que você decide para o seu filho. É que alguém lá em cima escolheu, assinou um papel, usou o seu dinheiro para pagar a publicação desses livros, jogou nas escolas e os professores eles são obrigados a dar. Então não é nem assim, é o professor que é mal, não. A ordem vem lá de cima. Então tem professor que consegue se posicionar e fala, eu não vou dar isso.
eu vou dar outra coisa. Eu vou trabalhar o tema de outro jeito. Mas isso eu não vou fazer. Mas, infelizmente, não são todos. Porque muitos professores, pessoas, né, que você deve conhecer também, já estão com a sua mente distorcida. Já estão acreditando no que se fala. E uma das premissas dessa ideologia de gênero é: você não é homem ou mulher, você está homem ou mulher. Isso quer dizer que hoje eu estou mulher, mas amanhã eu posso estar homem. Amanhã eu posso usar roupas diferentes. Amanhã eu posso me relacionar com pessoas diferentes. Porque é uma questão de estar e não de ser. Só que quando a gente olha para a Bíblia, não é isso que a Bíblia diz. E infelizmente isso vem através de vídeo, de novela, de desenhos, de histórias. E onde estamos nós que não estamos vendo isso? Ou onde estamos nós que não estamos orientando os nossos filhos a cuidado? Isso não é o que Deus tem para você. Quando nós falamos de identidade, eu preciso de saber quem eu sou. Porque independente do que vier, eu vou saber se isso é para mim ou não. Tem várias histórias que você deve ter visto aí na internet, quando eles falam de incentivo ao suicídio, manipulação da mente das crianças, para que eles entrarem em outro mundo. Então eu vi um livro e fui atrás, né? Saiu um tal de uma história aí que eles estavam falando, incentivando ao suicídio com uma maçã, e eu fui atrás, porque eu queria saber, não queria olhar só para o que dizem na internet, porque tem tal da fake news, mas eu queria saber o que era de verdade. É um livro conhecido, é um livro de uma autora renomada, com muitos livros bons, só que quando você pega, você percebe que era um livro assim, relacionado a Branca de Neve. Branca de Neve mordeu a maçã, dormiu, o príncipe veio e acordou, não é isso? Então, falava assim, olha, se você comer a maçã e engasgar, você vai poder ir para esse outro mundo do seu amigo imaginário. Mas faça isso à noite, quando ninguém puder te ajudar, porque vai que a sua mãe percebe e ela tira aí o engasgo de você e você não consegue ir para esse mundo imaginário. Imagina se uma criança tenta fazer isso, num momento que nenhum adulto está vendo, ela engasga e ela morre. Eu queria perguntar para essa autora se ela já pensou nisso, se pelo menos uma criança tentar fazer isso e morrer, como que ela ficaria? Porque a história, ela é toda linda, mas chega nesse ponto, peca. Agora, como que ela ficaria se uma criança morresse por causa disso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que estão vindo. Quando a minha filha traz o livro para a escola, ela tem 2 anos e meio. Nós paramos antes de contar a história para ela. Eu leio, eu vejo as imagens e eu decido se eu vou contar ou não. E já teve livro que eu mandei de volta para a escola e eu falei, esse livro não está de acordo com os princípios da minha família. Porque as imagens eram horrorosas para criança de 2 anos e meio. Então, você precisa fazer esse filtro, porque o seu filho, muitas vezes, ele não vai ter essa condição, ele não vai saber. Você precisa ensinar para ele o que é de Deus ou o que não é. Ah, não quero falar de Deus, tudo bem, o que é bem para o físico dele. Uma criança que engasga com uma maçã e morre, não tem nada a ver com ser cristão ou não, concorda? Mas é o que está por aí. Então, cuidado com o que estão vindo através das escolas e dos filmes. Ponto número 2, quais são as barreiras que têm entrado entre você e Deus? Quais são as barreiras que têm entrado entre você, o seu marido, os seus filhos? Põe para mim, por favor, a primeira foto. Glória a Deus. Como que está o celular na sua casa? Para e pensa. Quanto que a bateria dura na sua mão? Será que ela dura pouco porque o celular é ruim? Porque ele já está velhinho? Ou porque você usa demais? Como que está a sua bateria com Deus? Colocou? PowerPoint? Hoje, infelizmente, muitas pessoas estão muito ligadas nas redes sociais, no celular. E isso tem roubado o seu tempo e a sua inteligência. Concorda? Se fossem coisas que te edificassem, você já estaria mais inteligente do que o Einstein. Se fossem coisas que te trouxessem dinheiro, você já estaria milionário. Porque quanto tempo você passa? Olha essa foto. Dá para ver? É um pai e uma mãe no celular e a criança com cara de tédio. E quando eu mostrei essa foto para crianças de 3 a 5 anos, e perguntei, né, por que a menina está chateada com essa cara? E os menores falavam assim, é porque ela não tem celular. É porque ninguém emprestou para ela. Ela queria alguma coisa, mas ninguém emprestou. Só que os de 4 e os de 5 anos já percebiam e falavam, é porque ninguém está falando com ela. Quantas vezes isso acontece na sua casa? E quando eu perguntei, isso acontece na sua casa? Eles falavam, a minha mãe fica o dia inteiro no celular. A minha avó fica o dia inteiro no celular. Tem horas que é de trabalho. Tem horas que você precisa falar. Mas tem hora que você precisa desligar. Porque é a hora que você vai conseguir falar com a sua família. É a hora que você vai conseguir saber o que está acontecendo com seus filhos. A hora que eu estou ligada lá, eu não estou ligada aqui.
Por que eles falam que você não pode dirigir ao celular? Porque é muito difícil você prestar atenção em duas coisas. E quantas vezes alguém estava falando com você e você assim, Você prestou atenção no que foi te falado? Não. As crianças precisam de tempo. Os filhos precisam de tempo. Seu marido ou sua esposa precisa de tempo. Tempo com você e não com o celular. E eu vi uma família que falou assim, olha, das 6 da tarde às 9 da noite, a gente desliga o celular. Isso quer dizer, todo mundo desliga. E não é que eu vou desligar o celular porque eu vou para a TV, porque eu vou para o computador, porque... Não, é porque é hora da gente ficar junto. É hora da gente conversar, de saber como foi o seu dia. O que aconteceu? O que está te pegando? O que está te machucando? O que está te incomodando? Porque como que você vai conseguir orar, interceder, orientar, se eles estão assim? Se existe uma barreira entre as famílias. Tem um aplicativo que ele controla o tempo de uso. Então, alguns pais colocam lá, meia hora, e ele sozinho, ele desliga, a criança sabe que ela tem que parar de ver o vídeo, jogar, seja lá o que for. Mas tem adulto fazendo isso também. E tem se surpreendido, porque tem ficado mais tempo do que achava que fica, né? O que ficava no celular. É um desafio para você. Qual é o problema da tecnologia hoje? As crianças, os jovens gostam muito de youtubers, não é? Eles seguem canais, as pessoas publicam. Mas quem controla esses vídeos são os próprios donos. Não existe ninguém que fica falando, esse vídeo é bom. Não, esse vídeo não é. Não, cuidado, ó, esse daqui não pode passar na casa ali, Dom Jaime, número... Não, ninguém controla. Cada um vai e faz aquilo que de acordo com o que acha, com o que pensa. E muitos vídeos direcionados para crianças e adolescentes, principalmente para crianças, são de conteúdos inapropriados, porque as pessoas têm um comportamento inapropriado. São vídeos que xingam, que desobedecem, que gritam. Ou seja, a família leva anos construindo o caráter de uma criança, falando, não fale palavrão, não grite, seja gentil, não faça bullying com ninguém. E chega uma pessoa, publica um vídeo com 300, sei lá, milhares de seguidores, ganha rios de dinheiro, só que ele vai lá e ele solta um palavrão. Ele grita, ele tem comportamento inadequado. E quando eu perguntei para as crianças se eles assistiam, se eles seguiam fulano de tal, eles falavam, ah, sim, eu sigo. E outros disseram, não, a minha mãe não me deixa assistir. E não eram mães cristãs. Não deixa assistir porque ele xinga, porque ele grita, porque ele fala palavrão. Mas como que essa mãe sabe? Porque ela parou para assistir. Então, esse tempo você precisa ter. Porque, como eu falei, a criança, ela pode saber usar o aparelho. Ela pode dar um baile em você de como acessar, como configurar, como tudo. Porque eles sabem mais que a gente. Porque eles têm tempo e eles não têm medo de errar. Mas essa criticidade de saber o que é bom para ele e o que não é, ele ainda não tem. E você precisa orientá-lo. Isso até com você é adulto. Quantas vezes você fica perdendo tempo com vídeos que não te acrescentam em nada? Com vídeos que te perde tempo e não tem nenhum conhecimento da Bíblia, nenhum conhecimento de língua, nenhum conhecimento de concurso público. Tem tantos vídeos bons, mas às vezes a gente fica assistindo aquilo que nos mandam que é engraçado. Ah, tudo bem, é legal, é engraçado. E o que isso te acrescenta? Imagina no final do dia o quanto de conteúdo bom você conseguiu guardar numa caixa. Se só te fez feliz, se só te fez dar risada, então você não conseguiu acrescentar em nada. Avalie o que você está assistindo. Em relação à tecnologia, hoje, também tem os desafios da internet. Então, um ano atrás, ano passado, né, foi tal da baleia azul, que tinha os desafios e o final era a morte. E teve gente que chegou até o final. Esse ano, a onda é o Momo, sabe aquela da cara bem feia? Né? E as crianças ficam morrendo de medo com aquela cara horrorosa, até eu também, né? Porque é uma foto bem feia. Mas o problema é quem está por trás, copiando os dados de quem liga, de quem acessa, porque é isso que existe, né? Não é um monstro que vai lá puxar o pé do seu filho. Antigamente, quando a gente falava de loira do banheiro, a gente tinha medo de ir no banheiro, porque ia encontrar loira no banheiro. Hoje, quando eu ouço a tal da Momo, e eu ligo, ou atendo, ou eu faço, né, eu acesso, ele copia os meus dados. As minhas informações pessoais, os contatos do meu telefone, e tem criança fazendo. E eles dizem que tem desafios a ser seguido. E tem gente que se aproveita dessa situação para criar coisas ainda mais difíceis, para zombar das pessoas, para despertar medo na população.
E tem jovem que você fala, mas como é que criança consegue fazer isso? Sim, elas fazem. Mas como que o jovem é tão cabeça oca que vai seguir o desafio do desodorante para queimar a pele ou para até morrer asfixiado? Tem gente que faz isso. Porque aquele filtro na mente não foi colocado. Porque de repente, talvez ele chegou para uma mãe para perguntar, mãe, será que tem algum problema? E às vezes a mãe não deu bola. Ou ele nem perguntou nada. Ou então você ensina o seu filho a entrar no Google, aquele Google que ele sempre entra, e pergunta, né? Pergunte ao Google. Quais são os riscos de jogar desodorante na pele? Quais são os riscos de inalar um desodorante? Porque simplesmente eles têm feito por fazer. Antigamente as pessoas experimentavam drogas. Hoje, eles fazem desafios na internet. Hoje, você ser legal é você fazer o desafio e filmar para postar. Para que todo mundo veja, curta e veja como você é legal. Se conseguir chegar até o fim. A tecnologia, a internet, tem trazido muita questão do bullying, né? O cyberbullying, que é o bullying pelas redes. E também em relação ao suicídio. Então, muito tem se falado sobre suicídio nessa época. É uma questão assim muito mais perto do que você imagina. E talvez pessoas na sua casa já pensaram nessa situação. Talvez pessoas próximas a você, na sua célula, na sua família, já pensaram isso como única saída. Se a pessoa chega a pensar em suicídio, chega até a tentar o suicídio, é porque a identidade dela está ferida. Porque a identidade dela, aquela que a marca, ela esqueceu quem é Jesus na vida dela. Ela esqueceu que Jesus já morreu na cruz por ela. Que não é esse o jeito que vai resolver os problemas. Mas é uma questão de identidade ferida. E quem é que está passando por isso? Não são as crianças. Porque a criança, às vezes, ela nem pensa nisso. São os jovens, são os adolescentes. Mas o pai, às vezes, não tem como conseguir chegar perto do filho, porque o filho é muito fechado, o filho não se abre. Ou o pai tem receio de invadir a privacidade, pois celular e senha de celular é para ser quebrada. Pai e mãe precisa saber a senha do celular do filho. Se você não sabe, então você vai fazer uma tarefa hoje. De você chegar, perguntar a senha e falar, eu quero ver o celular do seu filho. Eu posso abrir o meu aqui agora, mostrar para quem for. Posso para o meu marido, para minha mãe, sem medo de errar. Inclusive, nós temos uma senha igual. Para não ter essa história, não, você não sabe a minha senha, você não vai acessar os meus contatos. É a mesma senha de toque lá. Então, eu sei, eu consigo entrar, consigo ver e posso mostrar aqui sem medo do que eu falei, do que eu acessei, com quem eu estou conversando. E isso precisa ser com os seus filhos. Quando, de repente, sabe quando faz vistoria, quando ela faz a auditoria da empresa, ela chega sem avisar, não é? É assim que você tem que fazer. Deu a louca hoje, mamãe vai ver celular. Veja e queira saber quem é. Porque as crianças, os jovens, eles têm jogado online. E nesse jogo online eu converso com as pessoas e eles me prometem dicas de como chegar na última fase, de como conseguir mais pontos, novas ferramentas. Só que para isso eu preciso pagar um preço de mandar uma foto minha, de falar onde eu moro, de falar o que eu tenho, onde meu pai trabalha. Ou seja, é uma criança que está por trás? Não é. É alguém muito mal intencionado. E essa orientação nós demos para as crianças. Mas vem coisas novas e você precisa ficar atento. A tecnologia, eu não consigo acompanhar tanta novidade. Não, mas você precisa ficar atento ao comportamento do seu filho. O que ele está fazendo. E você sentar junto, me explica o que você está fazendo. Quem é essa pessoa mesmo que você está conversando? E tenta, se passa por ele. Começa a escrever. Vê o que a pessoa responde. Para você, e, infelizmente, muitas pessoas tentam fazer isso e acabam descobrindo que são adultos por trás. Então, eu preciso saber quem eu sou em Deus. Eu preciso saber qual é a minha identidade. Passa a foto, por favor. Existe um controle parental nos celulares? O YouTube Kids é para as crianças, tá? Então, ele não aparece aquele monte de vídeo de adulto. Às vezes você coloca, né? Peppa Pig. Parece homem, mulher. Não. Ele tem só vídeos de criança. E esse controle parental, passa de novo, por favor. Se você jogar no Google controle parental para Android ou para iPhone, dependendo da marca do seu celular, ele aparece uma configuração que você consegue marcar qual é a idade para o seu filho. Então, qual é a restrição que você quer que o seu filho acesse. Isso em relação a aplicativos, filmes e músicas. É importante você colocar. Porque enquanto ele está perto de você, talvez ele esteja vendo a Peppa Pig. Quando você sair, talvez ele esteja vendo outra coisa. Ou se ele leva o celular para a escola, talvez um amigo...
deixa eu ver aqui, e coloca algum vídeo que você não aprovou, que o seu filho sabe que ele não vai assistir. Só que internet aberta é livre acesso. Então fica como dica para vocês. A gente vai tentar fazer um passo a passo para colocar depois no site da igreja para orientar. Glória a Deus. Então esse controle para você, tudo bem? Muito bem. Outra questão que tem roubado a nossa identidade é a nossa falta de tempo ou falta de paciência. Mas não é aquela falta de tempo assim, porque eu estou muito na igreja, então eu não tenho tempo com a minha família. Eu trabalho muito, então eu não tenho tempo com a minha família. É esse tempo que você está em casa, que você está no celular, que você está no videogame, que você está fazendo qualquer outra coisa, mas você não está com a sua família, você não está com Deus. E isso tem distorcido a nossa identidade. Falta de paciência com aqueles que são próximos a você. Quanto tempo você fica discipulando o seu discípulo e fica conversando e conversa com ele depois do culto, e no culto seguinte você está lá conversando, às vezes o assunto é o mesmo. E você está lá, e a paciência, glória a Deus, aleluia, porque é o seu discípulo. Mas quando chega em casa e é para ter a mesma paciência, não tem. O filho quebrou o copo de novo, fez qualquer outra coisa errada de novo, está vendo? Não falei para você prestar atenção? Toda vez você faz isso? Você não consegue mesmo? Paciência com as pessoas de fora, mas não tem paciência com a esposa, não tem paciência com o marido, não tem paciência com os filhos. Se falta isso na sua vida, você precisa pedir a Deus: Senhor, me ajude. Me ajude a edificar a minha casa. Me ajude a trazer a presença de Deus para a minha casa. Porque nessa história de não ter paciência ou não ter tempo, é quando você vai se distanciando, quando você vai se irritando, e onde deveria haver uma palavra de exortação, um abraço, que às vezes é o que mais a criança precisa, não seja uma bronca, às vezes ela precisa de um abraço. Você já está tão pé da vida, com trânsito, com chefe, com não sei o quê, que você acaba chutando tudo e não dá o que ele precisa. É nesse tempo e na paciência que você vai ter a condição de conhecer, saber o que está acontecendo, investigar e discipular. Então, cuidado com as distrações. Mas hoje é tempo de restaurar a sua identidade com Deus. Hoje é tempo de restaurar a identidade da sua família, do seu filho, e de mostrar para ele quem ele é na presença de Deus. Para quando vier qualquer situação de dúvida, ele saber: eu pertenço a Jesus, então isso não é para mim. O primeiro ponto é conhecer e viver a Bíblia. Levanta a mão ou levanta o seu celular se você trouxe o celular como Bíblia. Quem trouxe a Bíblia no celular e não tem a Bíblia física aí? Tá bom. Essas pessoas têm Bíblia em casa? Sim? Ok. Então, vocês costumam ler a Bíblia física em casa? Porque, glória a Deus, o celular é uma bênção pela praticidade. Você leva, carrega em qualquer lugar. Agora, a questão é se você passa tempo lendo o aplicativo da Bíblia no seu celular ou não. A Bíblia é diferente porque você consegue riscar, carregar. Você anota quando foi que Deus falou. Às vezes tem lágrima aqui na Bíblia, que você chora, Senhor, e aí sua lágrima caiu, você lembra que naquele dia Deus falou aquilo. Você consegue riscar. Isso daqui é mais do que um livro. É o seu relacionamento com Deus. Sabe aquele diário antigo? Hoje eu... aquela pessoa falou isso para mim. Aqui, esse é o seu diário. É o seu diário, é a sua conversa com Deus. Só que isso serve para você, isso serve para o seu filho. Isso serve para o adolescente, isso serve para o jovem. Isso serve para o marido, para a esposa, para ler junto. Porque eu preciso conhecer e viver a Bíblia e lembrar do amor de Deus. Porque quando eu conheço a verdade de Deus, eu vou saber o que não é de Deus. Não é? Quando vier a história da ideologia de gênero, eu vou saber que Deus formou o homem e a mulher para constituir uma família e não qualquer outra coisa. Aquele versículo que nós lemos no capítulo 1, versículo 8, falava que era para ele meditar dia e noite. Dia e noite, dia e noite. Então faça isso com o seu filho, para que ele cresça e conheça a verdade de Deus. Outro ponto para restaurar a sua identidade, a identidade do seu filho, são os desafios que vêm. Quando vem uma dificuldade, o que você faz? Você corre para os pés de Jesus, não é? Dobra o joelho, ora, faz jejum. Quando está tudo bem, ninguém jejua, nem até esquece de jejuar. Mas a hora que o negócio entorta, fala, não, vou fazer um jejum de Daniel, de 50 dias. De Daniel só 21, vou fazer 50, Deus vai ouvir minha oração. Quando vem os desafios, é a hora que a gente chega mais perto de Deus. É a hora que o calo aperta. É a hora que a gente prova da misericórdia e da bênção de Deus. E aí eu me lembrei da Manuela. Manuela, filha do pastor Henrique, da pastora Thalita, que está lá nos Estados Unidos.
e que está vencendo um grande desafio, que é ir para a escola em inglês, né, americana, e ela não sabe a língua. E cada dia os pais têm incentivado ela, dizendo, você vai conseguir, Manu. Deus está com você. Deus vai prover o amiguinho que fala português. Deus vai te abençoar, você vai conseguir, incentivando a cada dia. Quantas vezes o que você mais precisa é um incentivo do seu líder, do seu chefe, da sua esposa. Quantas vezes o seu filho precisa de um incentivo? Sabe quando tem aquela luta de boxe, e aí dá o tempo, aí o lutador vai para o canto? O que o treinador fica falando para ele? Ó, se você pegar pela direita, talvez pela esquerda, mas ele está lá falando também, vai, você consegue, você vai quebrar tudo, você consegue. E a cara dele vai até vai bufando, porque ele está lembrando, o treinador está lembrando quem ele é. Lembre o seu filho de quem ele é. Lembre o seu filho das promessas de Deus na vida dele. Lembre você, lembra a sua esposa, seu marido, quando um tiver caído, lembra quem é Deus na sua vida, o que Deus vai fazer por nós. Nós precisamos ser lembrados do que Deus fez por nós. Quais são as promessas de quem nós somos? Quando nós enfrentamos os desafios, nós temos oportunidade de crescimento. Dói para crescer? Dói. Tem a tal da dor do crescimento. Que tem gente que sente dor nas pernas, dor não sei aonde, porque está crescendo, está esticando. É a hora que você treina a sua paciência. É a hora que você treina a sua fé. É a hora que você não desanima e continua. Mas me falaram não e você continua. Você não desiste. Você não desiste no ministério, você não desiste na célula, você não desiste no seu emprego, você não desiste no seu relacionamento. Mas está difícil, mas você não desiste, porque você sabe quem é Deus na sua vida. Esses desafios nos fazem crescer, e você precisa lembrar de quem eu sou diante de Deus. Essa minha identidade precisa ser restaurada em Deus. E quando a gente olha para os jovens, nós vemos juventude inteligente, super tecnológica, mas emocionalmente frustrada. Eles não sabem ouvir o não. Eles não conseguem ouvir o não, porque eles não foram treinados para ouvir o não. E o não, ele precisa começar lá quando pequeno, lá no bebezinho. Não puxe o cabelo da mamãe, não é? Vai guardar os seus brinquedos. Agora não é hora de chocolate. E esse não, ele vai crescendo, até chegar num não de, não, essa vaga de emprego não é sua. Não é essa pessoa com que você vai casar. Porque esse não, ele vai crescendo, porque quando chega lá em cima, se a pessoa não viu o não lá embaixo, ela não tem estrutura emocional para ouvir o não de um emprego, de um relacionamento, de um líder, de um chefe. E aí ele larga tudo, larga emprego, larga casamento, larga porque é fácil. E muitas situações hoje de jovens que estão nas drogas é por isso, porque eles não foram treinados para se frustrarem. Então, entende, a frustração, ele é um crescimento, é uma etapa do seu crescimento. Quando você é frustrado, você está crescendo. Não aquele que se encolhe, que foge, que quer se matar. Esse não. Esse precisa rever a sua identidade. Mas a hora que você fala, eu não vou desistir, Deus vai me abençoar, Deus vai me dar outra estratégia, você está crescendo com o Senhor. Outro ponto para de crescimento, de restauração de identidade, são os ministérios. Passa a foto, por favor. Glória a Deus. Nós fizemos no evangelismo, as crianças líderes de célula, elas contaram a história do livro Sem Palavras. É uma história antiga da Peca da Larissa. Larissa está aí? Hernandes? Larissa tem uma pulseira muito linda. Nós vamos fazer com as crianças. São 5 cores que representam o sacrifício de Jesus, o pecado, a morte e a salvação. E no dia do evangelismo, eles conseguiram 7 crianças que aceitaram Jesus. E eles vinham felizes, tia, eu consegui mais um, glória a Deus, mais uma criança aceitou Jesus. São crianças. Chegou uma hora que eles cansaram e falaram, tia, eu estou com fome. Tia, eu posso ir jogar bola? Tia, eu posso ir andar de patins? Porque são crianças. Mas crescendo na presença de Deus. Ali eles estavam vendo que vidas podem ser alcançadas por eles, que eu não preciso crescer, virar um pastor, um líder de célula para eu ganhar vidas. Eu posso ganhar vidas onde eu estiver. Eu posso crescer enquanto eu estiver na escola. Vocês viram a Maria Luísa falando? O confronto dela foi o quê? Dançar a música do Rebolation, era isso? E ela disse não. No fim até, né, a professora constrangeu ela e a amiga. Mas ela permaneceu firme. Porque ela sabia quem ela era. E nesses ministérios é quando as crianças vão desenvolver habilidades. Pode passar a foto. Eles vão desenvolver a habilidade de adorar a Deus, de compromisso, de maturidade, de responsabilidade. Que eles estavam orando na escolinha pela nossa nação. Pode passar. Glória a Deus. Nós temos uma banda mirim. Eles estão se esforçando, vamos dizer assim, né?
Às vezes eles tocam o instrumento, às vezes eles fazem tipo programa de TV, quando é só finge. Mas por que eles desejam estar lá? Porque eles veem um ministério aqui em cima. Porque eles olham para o pastor Fábio, para a banda, para a dança, eles falam, eu quero estar ali. E eles, se deixar, eles tocam de verdade. Sai às vezes meio fora da nota, né? Mas eles tocam, pode passar, vai passar nas fotos. E quando os meninos tocaram, as meninas falaram, então a gente também quer dançar. E elas foram dançar também. Então, todo domingo de primícias existe ali o nosso momento de louvor, que eles estão treinando também a adorar a Deus. E quando você pergunta para os outros, quem quer fazer parte da banda? Todo mundo já levanta a mão. Porque eles estão olhando e falando, eu quero fazer aquilo. Só que isso tem um custo. Tem um custo do teclado, tem um custo do professor, tem um custo da roupa. E tem família que fala, mas eu vou gastar tudo isso para ele fazer parte desse ministério de louvor? Eu vou gastar tudo isso com a roupa do aniversário da igreja? Irmão, é melhor você gastar agora do que você gastar lá na frente numa clínica de recuperação. É melhor você investir agora do que ir buscar ele lá na cadeia. É melhor você firmá-lo e fortalecê-lo na presença de Deus em Deus, para que ele fique e ele cresça e não venha te dar problema lá depois, lá na frente. É um investimento, não veja isso como um gasto. É um investimento na vida espiritual do seu filho. Ele precisa crescer na presença de Deus. Como? Olhando para você em primeiro lugar. Não adianta você trazê-lo para o ministério e ficar reclamando lá na sua casa. Não adianta você trazê-lo para o ensaio e ficar falando mal da sua igreja ou da célula. Você precisa mostrar que isso que você vive, esse domingo que você vem, a célula que você participa, é aquilo que te edifica, te dá condição para crescimento. Senão, como é que ele vai crescer? Eu faço uma coisa, mas eu ouço outra. A hora que ele ficar confuso, quando ele tiver a oportunidade de decidir, talvez ele opte por sair. E aí, para trazê-lo de volta, vai dar muito mais trabalho. Os ministérios, eles nos trazem a maturidade, como eu falei. E nos fazem também, nos dá a condição de influenciar as outras pessoas. Como que você influencia a sua casa? Estava falando isso. Como você influencia a sua célula, a sua igreja, as pessoas que moram com você ou que trabalham com você? Abre em Josué 24. Glória a Deus. Josué 24. Aleluia. Josué 24, 15. Glória a Deus. Diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa hora, Josué confrontou o povo. Falou, olha, nós estamos aqui no meio dessas pessoas que adoram outros deuses. Vocês precisam decidir a quem vão servir. Mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Você precisa escolher quem você vai servir. E quando você escolher servir a Deus, a sua identidade vai ser restaurada. Quando você decidir fechar essas brechas, então a presença de Deus vai chegar na sua casa. Deus vai entrar, porque não adianta você ir jogar água numa piscina furada. Você joga água, a água sai, você joga água, a água sai. Como eu falei, Deus não é aquele que ele vai... Satanás vai roubar a presença de Deus porque Satanás é forte, não é isso. Você precisa fechar essa brecha para viver a plenitude de Deus em todas as áreas da sua vida. No seu casamento, no seu emprego, no relacionamento com seus filhos e de vê-los crescendo no Senhor. Qual é o seu comportamento? É de bênção? É de exortação? É de gratidão? Suas palavras adoram o Senhor? Você é grato pelas coisas que acontecem? Ou as palavras que saem da sua boca são de maldição, de murmuração? Você dá um mau testemunho? Qual é o seu comportamento? Como você vai querer Deus na sua casa se Deus fala, não quero ir naquela casa, desculpa, mas nessa casa eu não vou. Aí não adianta você fazer campanha, irmão. Não adianta você clamar a Deus, não adianta você ficar aqui, vir no culto da manhã, da noite, assistir a palavra durante a semana, não dá. Não dá. Você precisa fechar brecha. Você precisa estabelecer os limites do quê? De tempo. Tempo com a sua família. Tempo no celular. O celular não vai ser mais um momento para roubar você dos seus filhos. Ou de você com Deus. Se você fosse orar todo o tempo que ficasse no celular, na rede social, você estaria santo, meu irmão. Né? Já teria ido para o céu, já tinha virado como Enoque. Qual é a sua rotina de oração com você, com a sua família? Estabeleça isso junto com vocês. Glória a Deus. Qual é o seu papel como pai? Né? Nós estamos falando de crianças. Ou como líder, é formar a identidade, o propósito e o destino dos seus filhos. Formar a identidade, o propósito e o destino dos seus filhos.
É fácil, bispo, é fácil mandar os filhos para longe? Não é, não é fácil. É um preço a ser pago. Mas eles sabem qual é o propósito de Deus para a família deles. E eles têm lutado por isso. E têm colhido frutos por isso. Então a alegria é ver que os filhos estão crescendo no Senhor. Então não adianta você falar, eu quero que o meu filho seja advogado, porque eu sou advogado, todo mundo é advogado, e vai continuar com o negócio da família. Não é esse propósito que você precisa estabelecer para eles. Mas é estabelecer crescer na presença de Deus. É estar no altar. É ser marcado pelo Senhor. Isaac, quando ele estava lá naquele altar, ele ouviu o cutelo subir. Então aquela marca não foi só na vida de Abraão. Aquela marca foi na vida de Isaac também. Porque um dia Abraão ia morrer e Isaac precisaria dar continuidade à promessa que havia sido dada para a família. Quando o cutelo subiu, mas o cutelo não desceu, ele ouviu a voz de Deus. Isaac sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Permita que o seu filho seja marcado por Deus. Permita que o seu filho ouça a voz de Deus e tenha experiências com Deus. Quando vierem os desafios, você vai ensiná-lo a dobrar o joelho, a clamar a Deus e falar, nós vamos orar porque Deus vai mudar. Nós vamos orar e Deus vai trazer o que você precisa. Porque não adianta nada você ir reclamar na escola por uma situação tal, e reclamar com o amiguinho porque fez bullying com ele, se ele não souber quem ele é em Deus. Ele precisa saber quem é em Deus. Porque pode vir uma pessoa hoje, outra amanhã, daqui a 30 anos vir outra pessoa falar mal de mim. Eu sei quem eu sou em Deus. E os meus filhos precisam saber. Eu preciso saber que o meu casamento está em Deus. E que a bênção de Deus está sobre nós. Abra sua Bíblia em Isaías 11:2. Eu estou acabando, glória a Deus. Aleluia. Isaías 11:2. Isaías 11:2. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Marca aí na sua Bíblia, marca no seu celular, marca em algum lugar, que essa seja a sua profecia todos os dias para os seus filhos. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor a Deus. Ore pelo seu filho, profetize a bênção, profetize que ele será próspero, profetize que o melhor dessa terra virá sobre as mãos dele, profetize que ele será um homem e uma mulher de Deus, profetize que ele dará frutos, mas viva esses frutos. Tenha esse comportamento na sua vida, para que ele veja e ele olhe para você e fale, eu quero ser igual a minha mãe, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual a minha mãe, quero ser igual a você, mãe. Que ele possa olhar para você e ver bons frutos, e que ele deseja ser um líder de célula, um ministro de louvor, alguém que vá para as nações ganhar vidas. Porque tem gente que acha fácil, né? Vou atravessar o mar, o oceano para ir lá visitar o Mickey. Mas se você olhar para o pessoal que está lá fora, Felipe, a Esther, o Lucas, eles têm ralado, eles têm estudado, eles têm servido a Deus lá, mas eles aprenderam aqui. E às vezes eles dizem, nossa, como é fácil, porque eu já aprendi, eu já calejei o lombo lá na Aliança da Paz, eu já limpei banheiro na Aliança da Paz. Então às vezes tem pai que reclama do líder e fala, mas está falando isso para o meu filho? Mas está dando essa repreensão? Mas está deixando de banco? Ele precisa ouvir o não, lembra? Quando o líder está corrigindo, está formando o caráter dele, deixe ele ser corrigido, deixe ele ser tratado, deixe ele crescer. E o crescer não é você falar sim para ele todas as vezes. O crescer não é você fazer por ele todas as coisas. Às vezes o crescer é para mandar para longe. Às vezes o crescer é deixar ele chorando. Às vezes o crescer é ver como ele reage na situação, na escolha. Porque um dia você não vai estar perto. E quando você não estiver perto, como que ele vai reagir? Qual escolha que ele vai fazer? Se ele souber quem ele é em Deus, se ele souber qual é a identidade dele, ele vai saber escolher. E ele vai ter frutos, ele vai ter testemunhos de vitória. Ele vai ter testemunhos de milagre na vida deles. E quando a gente pergunta para as crianças, quem tem testemunho? Eles contam. Eu orei e a minha avó foi curada. Eu orei e meu pai mudou de emprego. Eu orei e Deus nos deu a condição de viajar. Eles têm testemunho para contar. Então, incentive o seu filho a crescer com Deus. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar para que Deus restaure em primeiro lugar a sua identidade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor.